Polícia Civil cumpriu mandados de prisão hoje numa operação de combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O repórter Vinícius Araújo, ao vivo, tem as informações. Fala, Vinícius. Boa tarde, bem-vindo. Oi, Lair, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Um assunto delicado, mas sempre muito pertinente, né? A violência sexual contra crianças e adolescentes. Hoje foi deflagrada a primeira fase da Operação Arcanjo e 3 suspeitos, aliás, 2 condenados por estupro de vulnerável e um terceiro com prisão preventiva tiveram os mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil Mineira hoje. Estou aqui com a doutora Fernanda Fiuza, com a doutora Thaís Degani, que estiveram à frente dessas ocorrências e vão nos relatar um pouco desses casos. Doutora Thaís, uma das prisões, um crime praticado há aproximadamente 7 anos e agora saiu uma condenação para este homem de 29 anos que, à época, estuprou a enteada no bairro Sagrada Família, na região leste, né? Isso, boa tarde. Na data de hoje, nós cumprimos um mandado de prisão de condenação desse autor de estupro de vulnerável que abusou sexualmente de sua enteada, que na época dos fatos tinha apenas 7 anos de idade. Essa criança relatou os abusos para sua genitora, que procurou a unidade policial. Em sede de acolhimento com a psicóloga, essa menor relatou que foi abusada sexualmente por diversas vezes por parte do padrasto. E ela só teve coragem de denunciar isso após o fim desse relacionamento da mãe. Exatamente. Após o fim do relacionamento, essa criança foi ter coragem de relatar os abusos para sua genitora. E qual foi a condenação dele? Como é que foi a prisão? Ele foi condenado por 13 anos e 4 meses de prisão. A prisão foi realizada na data de hoje. Um outro caso, o qual a senhora esteve à frente, foi a prisão preventiva de um idoso de 68 anos que teria abusado de uma criança no meio da rua e, inclusive, depois de oferecer balas para essa criança. Exatamente. Uma criança de 9 anos de idade estava brincando na rua com seus primos quando foi abordada por esse suspeito de 68 anos de idade. Ele ofereceu balas para essa menor e logo em seguida começou a beijar e passar a mão no seu corpo. Os demais primos perceberam aquela situação e começaram a confrontar o suspeito, que logo em seguida tirou uma faca do bolso e ainda ameaçou os primos dessa vítima. Olha só, essa situação que a delegada traz pra gente. Um idoso abusando de uma criança na rua, ele é confrontado por outras crianças que estão ali, percebem que tem alguma coisa errada e ele saca uma faca para confrontar essas crianças, foge do local. Ele chegou a ser preso após esse incidente, doutor? Sim, ele foi preso em flagrante e na data de hoje foi cumprido o mandado de prisão preventiva dele. O crime que já havia acontecido há algum tempo também, né? Durante todo esse tempo ele estava respondendo em liberdade. Exatamente. Um outro caso, que também é de condenação, foi a doutora Fernanda, que esteve à frente das investigações. Um homem de 51 anos que teria abusado da enteada de um irmão dele, crime que aconteceu no bairro Calafate, na região oeste, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Bom, é isso mesmo. O crime aconteceu em 2019, na verdade aconteceu por diversas vezes. Essa vítima, então, com 11 anos de idade, relatou que o tio, né, que era como ela chamava ele, havia abusado sexualmente dela dos meses de janeiro até julho, que foi quando a polícia foi procurada. Esses abusos sexuais começaram exatamente no dia do aniversário de 11 anos dessa menina. Como é que a família descobriu isso? Uma vez que é algo que aconteceu dentro de casa e o autor, um homem que frequentava a casa esporadicamente, ia aos finais de semana, passava alguns dias ali e ia embora depois? Isso, ele frequentava sempre a casa desse irmão, ele era um autor acima de qualquer suspeita, né? Ninguém desconfiava. No entanto, essa vítima, junto com a irmã dela de 16 anos, foi passar um tempo na casa da avó materna. Esse autor estava nessa casa e a avó materna, então, alertou os pais, pediu para que eles prestassem atenção no que estava acontecendo, pois ele estava tentando forçar uma intimidade, estava muito próximo, estava com um comportamento estranho com relação a essa neta dela mais nova, né, que tinha 11 anos de idade. Ou seja, foi esse start da avó que acabou chamando a atenção da família para a situação que a criança estava vivendo ali. Isso, a avó falou com os pais, né, que eles prestassem atenção. Os pais, então, pediram que a irmã mais velha conversasse com a vítima para ver o que estava acontecendo. E em conversa, essa vítima narrou aqui no setor de acolhimento da psicologia, ela
entrou em maiores detalhes, narrou que os abusos ocorreram por diversas vezes, ela não soube precisar quantas vezes, mas foi nesse curso de 6 meses. E a condenação dele, mais de 15 anos de prisão? 15 anos, 6 meses e 20 dias. Ele foi preso aqui na região metropolitana? Ele foi preso em Betim, estava na casa onde ele residia. Foi franqueada a entrada para o casal que morava na casa da frente. Ele já estava saindo, provavelmente para trabalhar ou para iniciar suas atividades diárias. Aqui, Laí, a gente tem 3 casos, então, exemplares, né? A gente tem de um padrasto que abusou da enteada, de um outro tio emprestado, próximo à família também, que abusou da criança, e de um terceiro, um homem que atacou uma criança aleatoriamente no meio da rua, se aproximou e começou a abusar dessa criança. Fica um alerta, né? Os pais devem ter esse tipo de atenção para evitar que as crianças sejam vítimas de situações como essa, né, doutor? Com certeza. Nós gostamos de reforçar, e nós estamos entrando aí nesse mês, né, do Maio Laranja, que é um mês de combate à exploração sexual, ao abuso contra as crianças. Então, nós estamos sempre com ações, não só ações repressivas, como ações preventivas nas escolas, para que reforce dentro desse âmbito do lar, para os pais, para os avós, ou mesmo para as crianças, que notem qualquer comportamento diferente ou qualquer atitude diferente desse estranho que frequenta a casa, desse familiar que está dentro de casa, para que procure as autoridades, para que converse, para que dê credibilidade à palavra dessa criança. Porque, como é sabido, boa parte dos abusos acontece no seio do lar, muitas vezes na casa da própria vítima e a grande maioria das vezes por pessoas próximas que estão, a princípio, acima de qualquer suspeita. A doutora falou de um trabalho que é feito fora das delegacias, né? Palestras, orientação que é dada à comunidade. Nesses ambientes, doutora, a senhora percebe que muitas vezes pessoas que nem sabiam que haviam sido vítimas de situações como essa, começam a perceber isso ali com as informações que vão chegando? Isso é um dos trabalhos que nós desenvolvemos aqui nessa unidade, são palestras em escolas. Então, nós fazemos palestras contra abuso sexual. E uma dessas palestras, o Sinal do Toque, nós ensinamos para as crianças quais são as partes do corpo que não devem ser tocadas por outras pessoas. Infelizmente, logo após essas palestras, muitas crianças ou adolescentes nos procuram informando que já foram vítimas de abuso sexual. Infelizmente, os abusos, a grande maioria, ocorrem por pessoas próximas, por pessoas ou por familiares, vizinhos ou por pessoas que aquela vítima tem bastante admiração. Então, é muito importante que aquela vítima faça a denúncia, que procure a delegacia, o que relate também para a professora ou para a diretora e ela possa nos acionar para iniciar os procedimentos. E nunca é tarde para fazer esse tipo de denúncia, viu, gente? Inclusive, tem muitas mulheres, né, que já na vida adulta percebem que foram vítimas de situações como essa, enquanto crianças, adolescentes, e buscam a polícia de uma maneira ou outra para tentar investigar, apurar o que aconteceu, né, doutor? Olha, não é raro. Inclusive, eu posso dizer que todas as palestras que eu fui falar em orientação aos pais dentro da comunidade, na escola, todas tiveram pelo menos uma pessoa mais velha que relatou que foi vítima de abuso quando criança e que só tomou coragem ou que só foi saber que se tratava de um abuso após se tornar maior, após casar, acontecer outros fatores que vieram à tona. E é sempre importante buscar a polícia, viu, gente? O crime de estupro de vulnerável, por exemplo, tem uma prescrição após a vítima atingir 18 anos, de 20 anos. Ou seja, a vítima tem 20 anos para procurar a polícia, pedir providências e tentar, de uma maneira ou outra, punir o agressor, punir o criminoso que cometeu ato como esse. É isso aí, a operação então deflagrada hoje, outras ações vão acontecer, a Polícia Civil tem outros alvos em mira aí para realizar as prisões e a gente com certeza vai seguir acompanhando por aqui. Eu volto com você. Seguramente. Obrigado, Vinícius. Um abraço e parabéns ao trabalho das delegadas. Em muitos casos, né, Vinícius, acontecem dentro de casa. Você viu isso? Você falou do padrasto. Imagine só, dentro de casa acontecem os casos. Muitos deles. Muito obrigado, Vinícius.